Então, galera, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um corte clássico. O nome do corte é Rasoparte. Ele é um corte que era muito usado na década de 50, certo? Principalmente pelos atores de TV, de filme e tal. Ele sempre usa esse corte, já tem bastante tempo. Desde que ele chegou aqui, que ele me pediu para fazer esse corte. É inspirado em quem mesmo? Você me falou? Então é um corte inspirado. Aquela série, se você não assistiu ainda, assista. Porque é muito... Vale muito a pena. Comecei a assistir por causa dele e fiquei viciado. Então é isso, vamos começar aqui. Como eu falei, né? É um corte clássico, então poderíamos fazer raspado aqui? Sim, mas a gente não faz raspado, a gente faz um corte um pouco mais tradicional. A gente começa com as máquinas mais altas primeiro, né? Esse corte dele eu sempre gosto de começar com pente 3. Se vocês lembrarem aí nas outras aulas, pode observar que quase eu não uso pente 3, mas no corte dele eu sempre gosto de começar com pente 3. Para ir baixando. E a gente faz tipo um low fade, só que quando a gente usa pentes altos, você quase que não vê essa graduação. Aqui a gente vai, né, dar aquela baixada boa aqui, nessa lateral. O cabelo aqui. Então, como eu estava falando, é um corte inspiração, porém é algo que já existia há muito tempo. A galera acha que é novidade, né, e tal. Que vê às vezes hoje, né, aparecendo em série como Gotham e tal, mas é um corte que não é novidade. É coisa que já existe. Eu tenho outros clientes que procuram sim esse corte. Eles chamam de social. Ah, faz um corte social aí, Beto, agora faz um curvado atrás e tal, aí a gente já sabe qual é o corte. A que varia muitas vezes é essa lateral aqui, sai mais ela, a maioria da galera faz a raspada, essa lateral do corte. Então, como eu estava falando, raso, né? Vai ter uma risca que a gente vai fazer aqui nesse corte. Bem aqui na divisão do cabelo dele. Basicamente aqui a gente vai usar 3 pentes. Vai usar o pente 3, o pente 2 e o pente 1,5. Nesse corte aqui. Não vai passar disso. Depois a gente vai vir fazendo o perfil do corte. E finalizando com essa risca e indo para o topo para a gente fazer a parte do corte aqui em cima. Hoje ele pediu para me baixar mais um pouquinho esse corte aqui dele. Geralmente a gente tirava só a ondulação do cabelo dele, então eu tirava só o volume com a tesoura de desbaste. Mas hoje a gente vai fazer um corte aqui nessa parte de cima. Beto, esse corte, se eu quisesse fazer ele todo na tesoura, tinha como fazer? Tem sim. Porém o acabamento não fica o mesmo. O pessoal tem um certo preconceito com máquina, mãe principalmente, é bom esclarecer isso. As mães, né? Ah, não quero que corte o cabelo do meu filho de máquina não, porque tem aquela velha superstição que a máquina deixa o cabelo duro. Aí eu gosto de dizer assim, se máquina ou tesoura deixasse o cabelo duro ou mais, o pessoal fala duro, né? Mas é crespo na realidade. Se deixasse o cabelo mais crespo, eu ia cortar meu cabelo só de tesoura para ver se ficava menos crespo. A máquina, ela é uma lâmina elétrica, mas é a mesma lâmina usada na tesoura, o mesmo material. Antigamente, as máquinas manuais, elas poderiam até estragar o cabelo, porque era uma tecnologia ainda que não era muito boa, né, como a das máquinas hoje. Elas mastigavam o cabelo, então aí eu poderia até dizer que estragava as máquinas manuais, que era tipo um alicate e tal, se o cara tinha que apertar e fazer o corte de cabelo. Mas hoje a tecnologia avançou muito, então não é mais dessa forma.
Aí eu passei a 3, eu vou passar agora o pente 1,5 na baixa aqui, ó. E depois eu vou vir passar 62 para poder só conectar as 3 pentes. É um corte que não demora para fazer. A demora mais aqui quando ele vem fazer o corte é mais a gente batendo papo. Barbeiro é um pouquinho de psicólogo, né, velho? Eu sou um pouquinho idoso já e eu tenho uma historiazinha para contar para eles. Toda vez uma história nova. E aí a gente sempre bate um papo, criou um vínculo de amizade que dá pra gente conversar e tal, papear junto aqui e tal. E aí, quando eu tenho alguma coisa boa pra falar, eu falo. Quando eu não tenho, eu me calo. Sempre tem, né? Os nossos dias bons, dias maus. Faz parte. Fala de tudo, mas fala na amizade, né? Religião. E eu sempre falo com ele, eu sempre lembro da profissão que ele quer ter, que fiquei fã do cara, porque foi a única cara que eu conheço. Eu tenho 38 anos, é o único cara que eu conheço que tem a profissão que ele quer. Diplomata. Embaixador. Embaixador. A profissão do cara, né? Minha tristeza é só que eu acho que ele vai me abandonar, né? Quando ele for... Tem pessoas que na verdade nunca ouviram falar, né? Na profissão. Ela é uma profissão que envolve, não vou mentir, né? Envolve um pouco de política. Sim. Né? Tem esse mas, deixa eu virar pra cá pra você falar. Mas não... Eu acho que o cara, ele mantendo a postura que ele sempre teve, ele mantendo esses princípios, né? Acho que ele nunca vai se deixar levar, né? Aquele cara que tem aquela conduta boa, bem disciplina, nunca vai se deixar corromper, acredito eu. É uma profissão hoje, basicamente quase ninguém conhece, uma profissão que exige muito conhecimento. O concurso é muito concorrido. Para você ter ideia, são 5.000 inscritos para passar apenas 30 pessoas. O governo atual, esse número caiu para 28 aprovados. Então, assim, pra você ter noção, é algo muito concorrido. Exige muito estudo, né? Muita concentração. Envolve tudo. Mas o primeiro passo é o cara querer, cara. Eu vejo assim, o primeiro passo é você querer. E o resto você corre atrás, como diz a história, né? Se você não fizer o seu... Acho que uma pessoa com foco, né, ela vai para qualquer lugar. Aí o que quiser. Ela tem um objetivo na vida e sempre cumprir, né, suas metas. A tendência dessa pessoa é só crescer. Isso. Estou falando isso profissionalmente também e no sentido, né? Só profissional. Passei o pente 3, o pente 1,5. O pente 1,5 passei ela alta e baixa. Primeiro eu passei ela na baixa, depois ela passei ela na alta. Agora eu vou passar o pente 2. Só para dar uma quebradazinha mais nessa linha aqui. Que fica. Para na hora que a gente vem com a tesoura, essa conexão ficar mais fácil. Baixa um pouquinho. O movimento, gente, nunca você para de fazer esse movimento no corte, ó. Esse movimento no corte é indispensável. Ele é crucial para que seu corte tenha um disfarce bem conectado.
O movimento em C. O movimento, ó. O corte todo você tem que estar fazendo esse movimento com a mão. Essa parte aqui essa parte aqui da parte que a gente estava fazendo com a máquina, já finalizamos por enquanto. Agora a gente vai vir com a tesoura, fazendo a conexão aqui desse lado, o cabelo aqui. Eu vou usar a tesoura de desbaste. Gosto sempre de conectar esse tipo de corte com a tesoura de desbaste. Porque essa curvatura aqui, ó, ela é do corte, ela é clássica do corte, ele tem que ter essa ondulação. Eu vou diminuir, mas eu não vou tirar ela totalmente. Essa curvazinha aqui, ó, ela é típica do corte. Então o que é que eu faço? Eu chego aqui, ó, e dou mais uma quebradinha aqui nessa conexão aqui para poder ficar mais, tirar mais a cor. Clarear, você vê que aqui tá de um jeito e aqui tá de outro, ó. Para se encaixar melhor. Para trás agora aqui, baixa um pouquinho a cabeça, mão. Ó, gente, a tesoura de desbaste, você não faz isso. Que nem a tesoura de fio navalha, fio laser. A tesoura de desbaste você vai e ataca o local, ó. E penteia, ó. Era justamente para criar a conexão, para sair para isso. O outro lado eu vou fazer depois que a gente fizer o corte em cima. Porque primeiro eu preciso cortar esse cabelo em cima aqui no topo para depois vir fazer essa conexão. Que a gente já vai fazer agora esse corte agora. Essa parte de cima aqui. O pessoal tem um medo, principalmente quem está começando a ser barbeiro, do corte de tesoura. Meu Deus, cortar na tesoura e tal, deve ser difícil, Beto. Corte de tesoura, bem pouco sai na barbearia assim, corte todo na tesoura. Porém, o corte na tesoura é bem mais fácil quando você aprende a cortar cabelo e você aprende a cortar de tesoura. Você vai perceber como é muito mais fácil e mais rápido um corte na tesoura. O corte dele é clássico aqui, a parte da máquina eu já finalizei. Rápido. Agora aqui eu já vou entrar na parte da tesoura para fazer todas as conexões. O que demora mais aqui no corte dele é o acabamento que o corte em si. Dicasinha, sempre que for molhar o cliente, ó, bota a mão, ó.
para a água que passar ficar em sua mão, não cair no rosto do cliente. Precisa dar um banho no cliente. Nem na máquina. Deixa eu virar pra cá. Então vamos lá. Vou fazer a divisão aqui, certo? Direitinho. Cabelo. Ó, esse dentezinho quebrado aqui, que parece que é quebrado no pente, não é quebrado. Aqui é para poder dividir o cabelo. Então, ó, eu vou fazer a divisão. Deixa eu passar para cá. Baixa um pouquinho a cabeça. Ó, você vai pegar esse local, ó, vai colocar aqui e vai vir com o dedo, ó, junto. E aí segura. E ó, divide o cabelo. Pra lá. Novamente. Bagunçar. Ó. Segura o dedo, ó. O dedo fica. E aí você puxa. A divisão aqui tem que ficar bem feita, porque depois a gente vai vir com fazer uma risca aqui. Então a gente precisa deixar ela bem separadinha, certinho. Cabelo no lugar. Sem pressa. E a gente fique perfeito. Como eu falei, o acabamento demora um pouquinho mais. Feita a divisão, o que você vai fazer agora? Você vai prender esse cabelo para ele não sair do lugar. Para que a gente faça logo essa risca aí, e depois a gente vai cortar esse cabelo em cima. Então eu vou pegar aqui, ó, as presilhazinhas, vou puxar e vou prender. Eu vou preparar minha lâmina. E daqui a pouco eu volto. Demora um pouquinho que eu vou botar a lâmina no lugar ali. Daqui a pouco eu volto, viu? Então vamos lá, galera. Já coloquei aqui a lâmina, né? Meu navalete. E aí agora a gente vai fazer o raso. Para depois a gente fazer o corte em cima, no topo. E depois eu vou vir fazendo o acabamento. Esse acabamento do cabelo dele eu faço todo na máquina. Na máquina ele fica bem, o recorte fica bom. Então eu não uso lâmina aqui, nessa área. Eu só uso lâmina na parte do raso aqui, certo? Vou passar pra cá. A gente vem aqui, ó. Aqui eu não vou conversar muito, porque eu tô fazendo algo aqui que a gente tem que ter um cuidadozinho para fazer. Então, pouca conversa aqui nessa hora.
Se quiser, você pode marcar aqui, primeiro com a máquina, e depois com a lâmina. Não tem problema não. Eu tô indo direto com a lâmina, mas se for mais fácil, né, você pode vir com a máquina. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês com a máquina como é que se faria. Deixa eu deixar bem divididinho aqui novamente. Com a máquina não tem bicho sete cabeças não. Você só precisa ter o cuidado de colocar a lâmina da máquina reta. Não deixar ela inclinada nem para frente nem para trás, ó. Vem um pouquinho assim. E ó, encostar só. E ir no local certinho, ó, com precisão, e tocando a máquina no cabelo e marcando, ó. E vai conferindo se tá bom, se não está. Esse raso aqui, gente, não pode ser também muito... Ah, faz uma linha bem fina, Beto. Um risco bem fino. Que esse raso aí bem fino. Se você fizer muito fino, não vai fazer muita diferença. Na hora que ele fizer a divisão do cabelo, não vai aparecer. Então você tem que fazer, né? Ter uma noção aí para ele não ficar nem muito largo, também nem muito estreito, né? Agora, depois de passar a máquina, você tem que vir com a lâmina. Não pense que aqui é só na máquina não, que se você fizer só na máquina não vai dar o resultado que você quer. Ó, vai tirando esse cabelo que a máquina cortou, para você ter a noção melhor que já tá já arrisca. E aí vem, ó, controlando devagarzinho, lentamente, sem muita pressa, tentando ter a precisão o máximo possível de precisão. Uma dica que eu dou, para quem está começando principalmente, é usar esses dedos, ó, como apoio para tua lâmina, para tudo que você está fazendo. Eu tô aqui, ó, mas eu tô com minha mão apoiada, ó. Eu não tô com minha lâmina simplesmente com a mão livre aqui, ó, fazendo isso, apoiando só a lâmina no crânio do cliente. Eu tô, ó, sempre trabalhando com esses dedos, ó. Tudo que eu faço com a lâmina, eu sempre uso esses dedos para poder ou um dedo só, ou dois, para poder estar mediando. Para facilitar a vida. Vamos agora soltar esse cabelo aqui e fazer esse corte aqui em cima. Que a gente fez a divisão, a gente pode, né, ficar mais sossegado, fazer esse corte aqui em cima. Vou virar ele de frente, baixar a cadeira. Deixa eu baixar aqui. Cadê onde está o meu? Vamos lá. Pega a mecha guia, né? Sempre. Ele pediu para cortar um pouco mais o cabelo, então eu vou tirar mais um pouquinho. Pega a tua mecha guia. E ó. Vai cortando. Sempre gosto de conferir, ó. Pega a próxima mecha reta.
Uma coisa interessante que é bom ensinar é isso aqui, ó. A maioria dos barbeiros, eles têm um problema que eles sentem no ombro de postura. Justamente isso aqui, ó. Ele pega a mecha para cortar. Eu peguei duas, tô na terceira mecha aqui. E aí o que é que ele faz? Ele eleva o ombro dele para cortar o cabelo. Ó como tá direcionado meu ombro. Isso aqui causa dano no ombro. Agora, se você pega e faz isso aqui, pegou o cabelo e você movimentou o teu pulso, onde está meu ombro agora? E aqui, ó. Ah, Beto, mas vai ficar com essa moequinha aí. É melhor você fazer da forma correta que você danificar, trazer um problema sério pro teu ombro. Eu tenho amigos barbeiros que eles conseguiram adquirir um problema no ombro e eles fazem de tudo, malham, fazem de tudo, mas não resolve. Sempre tem que parar um tempo de cortar cabelo até cicatrizar, parar de doer para poder voltar a cortar. E aí o cliente não vai esperar, né? Ele sarar para cortar o cabelo dele. E aí ele vai perdendo o cliente, porque o cara vai cortar em outro lugar, o cara vai, corta, ele gosta. Então é melhor se cuidar. Peguei a mecha guia, cortei, agora vou fazer as outras, ó. Aqui tá cortado e aqui não. Ó. Sempre depois de cortar o cabelo aqui, você tem que fazer o que eu chamo de checklist, que é voltar olhando se os cabelos que você cortou tá tudo cortadinho certinho. Ó, você volta olhando se tá tudo certo, ó. Se precisa cortar alguma coisa. Sempre tem um cabelo que fica de fora na hora do corte, você, ó. Vai dar uma ajeitadinha nele. Eu falar a verdade, eu até gosto quando um cliente chega e pede para cortar o cabelo na tesoura. Dois motivos. O corte é muito mais rápido e mais caro. Ou seja, eu ganho mais e o resultado eu tenho mais facilidade, assim. É óbvio que isso se adquire com o tempo, né? Essa questão de cortar de tesoura ser mais fácil. Não é tipo, o cara fez o curso de barbeiro, agora ele já vai sair expert na tesoura. Não é isso. Mas se ele se dedicar, ele pode aprender tão rápido quanto fazer disfarce. Mas depende do desenvolvimento, da dedicação de cada um. Hoje em dia, tudo você pode aprender, mas depende de quê? De dedicação. Vou cortar essa lateral aqui agora, ó.
falei, sempre tem uns cabelos que fica. Você vai penteando e você vai vendo. Pela ondulação você vê que tem cabelo que tá, ó, passando. Você vai, ó. Vai cortando. Não tô cortando mais o cabelo dele. Já cheguei o que eu queria cortar. Agora eu tô só fazendo o que eu chamo de checklist. Checando tudo direitinho para ver se tem cabelo que ficou sem cortar. Como é que eu sei se tem cabelo que ficou sem cortar? Ela mexe aqui, ó. Se eu pego aqui e deixo meu dedo reto e tem cabelo, tem área que tá toda certinha e tem área que tem cabelo que tá fora, isso significa que ficou alguns fios sem cortar. Então eu já vou direto e ataco eles. Depois aqui a gente vai escovar esse cabelo. Vamos ver aqui na luz, aqui essa parte de trás aqui, que dá para ser feita mais aqui, baixa um pouquinho. Você vai pentear, você vai ver se tem alguma parte que está desconectada. E aí você vai fazer a conexão. Pega esse cabelo, ó. Aqui tá um tamanho, aqui tá outro e aqui tá grande. Mesma coisa, né? Esse corte é justamente nessa pegada, ó. Aqui esse lado ele vai para trás e do outro lado ele vai para o lado. Esse lateral aqui, ó, eu vou jogar primeiro ela para cima, que eu não quero tirar ela, eu quero tirar só aqui, ó. Só esse pedacinho aqui embaixo. Então eu vou puxar ele para lá, certo? Eu quero mexer só nisso aqui, ó, que é essa parte que fica embaixo desse cabelo que vai se conectar para cá. Então eu vou aqui, baixo um pouquinho aqui, e vou com minha tesoura. Esse corte de tesoura você vai puxando ele pra fora, ó. A tesoura vai sair, né? Do cabelo, ó. Você vai puxando essa tesoura pra você. Ela vai vindo pra você. Vira aí um pouquinho.
Aqui eu tô clareando isso aqui para na hora que a gente fizer essa conexão aqui, ó, do cabelo, não ficar uma área muito escura aqui. Quando eu puxar esse cabelo aqui, ele tem que ficar totalmente conectado com essa lateral. Ele tem que, ó, se conectar. Então, ó, tô clareando aqui para ele se encaixar aqui e ficar certinho. Tá bom, você quer que tire mais? Só mais um pouco, você acha que tira o corte? Não, não tira o corte. Quando a gente vai enxergando para trás, pode observar que eu sempre vou cortando mais. Eu começo aqui no tamanho e vou indo para trás e vou cortando sempre mais, para poder balancear. O crânio da gente, a parte da frente ela é mais baixa, então automaticamente você corta menos para poder balancear. Já expliquei isso em outra aula. Então é sempre assim, a parte de trás do cabelo sempre vai ficar que da parte do cabelo da cabeça de todas as pessoas aqui é mais alto que aqui. Então você tem que deixar aqui sempre maior para poder fazer isso. Senão vai ficar assim. A necessidade de conhecimento, de estudar, de fazer um curso de barbeiro, a pessoa pode aprender a cortar cabelo sozinho, Beto? Pode. Mas por que ela precisa de um professor, de alguém para tomar um curso? Para essas coisas, essas sacadas que às vezes sozinho você não vai aprender. A necessidade do curso de barbeiro muitas vezes é isso. Que você vai penteando e vai checando sempre se tem algum lugar que você precisa dar mais uma ajeitada. Como eu falei, é um corte clássico, então você tem que... O acabamento é um pouquinho diferente dos cortes mais modernos. Vamos fazer agora o perfilzinho do cabelo dele. Vou levantar a cadeira aqui. Vou fazer esse perfil aqui. Clássico, ó. Reto aqui. Botar a máquina nessa posição, ó. E vai fazendo essa curvinha aqui, ó.
As cabeças não. Aqui atrás eu faço sempre quadrado. Sempre eu gosto de vir daqui e finalizar lá. Então eu vou marcar o quadradinho aqui, reto, tio, vem com minha máquina, fazendo essa curva. E eu não gosto também, outra coisa que eu vejo alguns barbeiros fazem, porque gostam. Eu não gosto, certo? O perfil do cabelo do cliente, se você observar, aqui é onde está passando. Mas aqui você vê que ele já vem certinho, ó. Então tu vai fazer o que? Tu vai seguir o que está aqui. Pô. Se tu tiver de tirar, tira pouquinho a coisa. Senão vai ficar aquele pescoço estreito do teu cliente. Você tira o mínimo. Mesma coisa aqui na orelha. Tira o mínimo. Aqui atrás, olha se está certinho. Outra coisa. Esse quadrado que eu faço aqui, eu sempre quebro as pontinhas. Tá reto? Eu sempre chego, depois de fazer esse reto aqui, ó, tiro essas pontinhas. Porque aí não fica nem quadrado, nem redondo. Não fica uma linha reta. E também não fica uma bola aqui no pescoço do cliente. A não ser que o cliente chegue para mim e fale, não, eu quero de tal maneira. Aí eu vou fazer da forma que agrada o cliente. Mas se o cliente não tem objeção nenhuma, não fala nada para mim, como ele quer, justamente eu vou fazer da maneira que eu sei que vai ficar melhor no corte dele. Fizemos o corte e o perfil, a gente vai entrar agora na parte de escova. Então eu vou molhar de novo esse cabelo dele. Melhor, eu vou lavar esse cabelo dele na água fria. Não existe frio, é psicológico. E aí eu vou escovar o cabelo dele, ele vai sair daqui, ó, na pegada. Parecendo como é o nome do ator? Ben McKenzie. É isso. Na série? James Gordon. James Gordon, ele quer ser o delegado. Ele vai ser delegado, né? Diplomata. Não, eu falo da série. Da série, ele é um detetive. Bora lavar? Então, galera, lavei o cabelo dele, certo? Agora eu vou passar uma pomada aqui, efeito seco. E vou... Deixa eu mostrar aqui a quantidade para vocês. Ó. E aí agora eu vou escovar esse cabelo e deixar ele finalizado com uma pomada. O efeito seco é para escovar, mas como o cabelo dele é clássico e o efeito mesmo do clássico no cabelo dele, para ficar na pegada do clássico dos anos 50, a gente vai ter que finalizar depois ele com uma pomada mais efeito molhado, mais com brilho, para ficar aquela pegada tipo da brilhantina mesmo. Então depois de escovar, essa aqui é só para poder escovar, para poder ajudar a deixar o cabelo no formato que eu quero.
Eu vou finalizar com a outra. Aí o cabelo dele vai ficar bem brilhoso, pegada brilhantina, Elvis Presley, aquela galera assim. Só não vai ser Elvis porque não vai ser o pompador, mas daquela época lá. Vamos lá. Agora vamos para a hora do barulho. Seca logo essa área aqui, ó. Não fica parado no lugar não, para não queimar a orelha do cliente. E aqui, ó. Levanta logo a raiz, ó. Bate na raiz, ó. Tem bicho de 7 cabeças aqui para escovar esse cabelo não. Só secar ele mesmo no lugar. Só vai ter que ter esse cuidado só nessa frentezinha aqui, ó. A área da risca aqui para levantar. Deixa eu passar para o outro lado. Vira ele aqui. Faz o L de Lorde. E aqui essa frente que a gente vai ter um cuidadozinho de virar. Na pegada do ator. Depois que ele falou comigo de Gotham, aí eu fui assistir pra pegar as manhas como era o corre do cara também, né? E pra ver se a série era tão boa. E realmente, muito boa. Dito certo. Perfeito. Uma pena que acabou. Infelizmente. Ele, na verdade, conta mesmo um pouco da história de Batman, né? Isso. Da história da cidade, como tudo começou. Era mais ou menos tentar dar uma pincelada. Então pode deixar seco. Certo? Fica muito massa. Vai ser feito aí. E a gente pode fazer o que a gente vai fazer agora. Que é dar aquele efeito mais molhado com a pomada. A gente vai entrar agora com a pomada um pouquinho mais molhada para poder deixar no efeito mesmo, para ele voltar no tempo. Pomadinha aqui, essa pomada é de bancada de barbeiro, então ela é maiorzinha. Né? Geralmente você vê a pomada pequena aqui, mas essa de bancada ela é maior, mas ela ela é retrô. Então ela já tem o efeito mesmo que a gente quer. Espalha ela bem na mão. Ela é bem molhada mesmo. E aí pode, ó.
Grudar esse cabelo aqui, que é pro homem dormir e acordar com o cabelo no lugar. Principalmente nessa lateralzinha aqui, ó. Ela tem que ficar baixa. Pegar um pente fino para algumas áreas e um pente mais grosso para outra. Essa área aqui é o pente fino. E aqui eu já não gosto de botar um pente tão fino nessa área aqui. Eu gosto de usar esse pente aqui, ó. Nessa parte que a gente levanta aqui, ó. Eu gosto de deixar mais espaçado. Pode usar o pente fino também, se quiser, mas eu já gosto de deixar aqui porque eu deixo mais alto. Essa área lateral, o penteado dele é para trás também. A risca é justamente para o cabelo ficar com essa divisão. Então é isso. Nada demais, só isso mesmo. Ver se o cara aprova, ver se ele tá parecendo um ator. Pronto, então vamos lá. Basicamente foi o que eu fiz. Eu fiz um corte clássico. Comecei no pente 3, passei o pente 1,5, depois conectei com a 2 na lateral. Certo? Da lateral do cabelo dele aqui. Depois a gente entrou na tesoura. Fiz uma conexão aqui com a tesoura de desbaste nessa área e também nessa. Como esse corte é um rasoparte, a gente fez o risco de navalha aqui e aqui a gente deixou essa ondulação porque é clássica do corte e aqui em cima a gente fez o corte normal, não teve nada demais, não teve direcionamento de mecha, nada disso. A gente só pegou a mecha guia e foi fazendo o corte dele sem muita coisa. Lavamos e finalizamos com uma escovação. Primeiro com a pomada efeito mate e depois eu finalizei com a pomada efeito retrô para poder ficar com esse brilho aí que é típico do corte dele, que é um corte bem clássico, um corte da época. Então é isso. Curto demais fazer corte clássico. Se eu pudesse ter mais clientes que gostam de corte clássico, seria muito bom para mim, porque isso faz a gente aprender um pouquinho mais. A gente faz tanto degradê que tipo degradê já fica no automático. Quando a gente pega um corte mais clássico, o barbeiro se sente inspirado em tanto voltar a lembrar das suas raízes, como também, né, fazer algo diferente do que a gente costuma fazer.